Continuando a série especial de vídeos Judas Priest discografia comentada, agora com resenha detalhada do álbum Painkiller, que na minha opinião é o melhor disco de toda a carreira dos ingleses e digo mais, é um dos melhores discos de toda a história do heavy metal. E aí, o que vocês acham? Concordam com a minha opinião? Já coloquem aí nos comentários. Vocês sabem que eu curto muito trocar ideia com vocês pelo que vocês escrevem aí. Então sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast. Inscrevam-se no canal, comentem muito, deixem suas opiniões aí e compartilhem muito o vídeo nos seus grupos, porque se nós dependêssemos do YouTube, o canal já tinha acabado. Vocês que têm feito o Metal Musicast cada vez mais forte aqui na plataforma, beleza? Então fiquem comigo até o final do vídeo, eu vou trazer muitas informações interessantes, vou falar da capa, da produção, da época em que o disco foi gravado, lançado, composto. Muito interessante também a questão do baixo aqui no Painkiller e outras curiosidades, beleza? Tamo junto? Então vamos fazer seguindo aquele método em que eu começo com alguma introdução e depois vou comentando faixa a faixa e vou comentando também todas as curiosidades e os detalhes do álbum, beleza? Bom, primeiro a gente tem que saber a época em que o disco foi composto. O Judas Priest já tinha feito algumas experimentações ali com o disco Turbo. Se vocês estão acompanhando a série, vocês sabem os detalhes. Eles tinham feito algumas experimentações com a sonoridade do hard rock, que se tocava muito ali na época nos Estados Unidos, em meados dos anos 80. Aquilo fazia muito sucesso. O Judas Priest gravou o Turbo com aquela sonoridade, tentando atingir um público maior. De fato, eles conseguiram chegar a um público que não era aquele de fãs mais die-hard assim, do heavy metal, mas por outro lado, segundo uma avaliação do próprio KK Downing, eles acabaram afastando um pouco aqueles fãs do heavy metal mais tradicional. Então chegou ali no final dos anos 80, eles tiveram que pensar qual a sonoridade que eles iam trazer para os discos do Judas Priest. Eles fizeram o Hammer It Down, vocês também acompanharam a série, já tentaram de alguma maneira soar um tanto mais pesado em algumas músicas, mas falhas de produção, treta com o baterista e algumas distrações que os principais compositores do Judas Priest tinham acabaram frustrando os planos dos caras. Eu digo distrações porque o KK Downing e o Glenn Tipton, os dois guitarristas, e o Rob Halford, vocalista, que são os compositores da banda, eles ainda estavam pensando se valeria a pena tornar o som da banda mais próximo do pop. Fizeram até algumas experimentações com alguns produtores de pop ali na Europa, mas o KK Downing relata que eles chegaram à conclusão que a partir dali não dava para ir mais adiante no som mais comercial a partir do Turbo. Então era melhor eles voltarem e se comunicarem melhor, se conectarem de novo com os fãs do heavy metal mais tradicional. No Hammer It Down isso não deu tão certo, já disse por conta das falhas, mas no Painkiller eles acertam em cheio. Então vamos trocar ideia aqui. Vocês sabem também que ali em meados dos anos 80, segunda metade da década, o thrash metal era um subgênero do metal que trazia algumas bandas que eram as revelações da época. Eu estou falando de Metallica, Slayer, Anthrax, Testament. E o Rob Halford diz que na época os caras do Judas Priest eram como o olho de Sauron do Senhor dos Anéis. Eles ficavam mapeando tudo o que acontecia no cenário do heavy metal. E eles não queriam, segundo o Rob Halford, eles tinham um temor de acabarem como aqueles músicos velhacos, ultrapassados. Então eles estavam ligados nisso. O KK Downing, por sua vez, diz que eles não fizeram o disco Painkiller como uma reação a movimento musical nenhum. Ele diz aqui na biografia dele. Ele diz que foi espontâneo, foi uma sequência natural do som que o Judas já praticava. O que vocês acham? Tá mais certo o Rob Halford, ou seja, eles compuseram e produziram o Painkiller já com vistas às revelações do thrash metal que já despontavam ali no final dos anos 80 ou não? Era uma sequência natural, como diz o KK Downing. Eu fico aqui
com a opinião do Rob Halford. Acho que os caras, sim, estavam prestando atenção e ficaram ligados nisso na hora de produzir e compor o Painkiller. Bom, tudo isso exigia algumas mudanças. A primeira é em relação ao produtor. O Tom Allom é um cara fundamental na carreira do Judas Priest. Até aqui ele tinha produzido 6 álbuns de estúdio e 2 ao vivo, mas é nítido que depois das falhas do Hammer Down, os caras resolveram trocar, mudar de ares ali para buscar uma nova sonoridade. Quando a gente comenta sobre produtores, não é apenas para decorar nomes aqui, para mostrar que a gente é fã dos caras e sabe alguma coisa deles. Não, é porque o produtor realmente coloca a sua mão ali no trabalho e a sonoridade muda. Então eles dispensaram o Tom Allom. Na época, a versão oficial é que o produtor foi ajudar um ex-empresário, Mike Dolan, ex-empresário do Judas Priest, a montar uma gravadora e tal, mas a verdade é que os caras resolveram mudar a sonoridade. E veio o Chris Tsangarides, nome difícil de pronunciar, mas é um cara que já tinha trabalhado como assistente de produção, engenheiro de som, nas sessões do Sad Wings of Destiny, e agora o cara voltava mais maduro, com um currículo muito melhor, já tinha produzido Tigers of Pantang, Gary Moore, né, Tim Lizzy. Então o cara estava mais experiente, e ele mesmo diz que o som dele é mais alto, é mais claro, intenso, tem mais poder assim nos alto-falantes. Era a abordagem dele que casava com o que o Judas Priest estava querendo. Outra mudança veio na batera. No Hammer Down os caras gravaram com bateria eletrônica, mesmo tendo o Dave Holland ainda na banda. Eles estavam estranhando o cara também estava estranhando eles. Houve uma discussão no show de Nova York, em que no backstage, depois da apresentação, o Dave Holland fez algo que era incomum para ele, né? Foi e tretou com o Glenn Tipton. Eles dizem que não era comum, que o Rob Halford e o Dave Holland sempre ficaram muito na deles. Não eram de dar muitas opiniões assim, mais contundentes. E ele tretou com o Glenn Tipton dizendo, pô, você tocou como um amputado nesse show. O próprio Glenn Tipton diz em entrevistas, depois que o Dave Holland sai, que o Judas Priest sempre trabalhou nas limitações do Dave Holland, que ele não tinha muito essa capacidade do bumbo duplo, não tinha a técnica do double bass, e que diz o Glenn Tipton era algo que o Judas Priest precisava. Então eles iam procurar um novo batera que tivesse a técnica. O Dave Holland ele não foi demitido, ele teve essa treta, se cansou e saiu, não voltou nunca mais. Os caras deixaram ele ir e eles encontraram um batera muito técnico, vocês sabem, que é o Scott Travis, que já tinha algumas ligações com o Judas Priest, porque o Rob Halford era amigo de um cara chamado Jeff Martin, que era vocalista de uma banda ali de Phoenix, onde o Halford morava, nos Estados Unidos, chamada Surgical Steel. E esse cara depois sai da banda de Phoenix e monta o Racer X. E na bateria do Racer X era o Scott Travis. Então tinha essa conexão. Há algumas lendas dizendo que Scott Travis, lá nos anos 80, ia montar uma bateria no estacionamento do show do Judas para ficar tocando ali, na esperança dos caras do Judas verem ele e chamarem o batera pro Judas. Isso não aconteceu, né? Pode ser que era só uma intenção, ficou como uma lenda. O Scott Travis disse também que um dia conseguiu abordar o Glenn Tipton num saguão de hotel e deu para autografar uma foto que tinha o kit de batera do Scott Travis, na esperança de engatar uma conversa sobre bateria com o Glenn Tipton. Ele disse que começou a conversar, dizendo o que você acha de tocar ao lado do Dave Holland, mas segundo ele, o Glenn Tipton cortou a conversa, não deu muita bola, autografou e foi embora. Então ele estava sempre por perto, né? Scott Travis vem naquele momento em que o Rob Halford diz, o Judas Priest queria colocar a batera como instrumento protagonista no som, ao lado das guitarras e da voz. Então esse fã de Rush e de Led Zeppelin, né? Ele tem mesmo estilo muito parecido, muito influenciado pelo Neil Peart do Rush, dá para perceber, do batera do Led Zeppelin também, e ele chega ali exatamente para fazer esse papel. O Chris Tsangarides, o produtor, diz que ele ouviu as demos antes do Scott Travis chegar. Tinha algumas demos, os caras do Judas Priest foram para uma casa do Glenn Tipton na Espanha, ficaram fazendo jams ali e gravaram demos com bateria eletrônica. Tinha uma base de guitarra, melodias básicas de voz e uma bateria eletrônica. E o Chris Tsangarides falou, pô, como vocês vão achar um batera que vai tocar isso?
E eles disseram, já achamos, e apresentaram então o Scott Travis para o produtor. E ele disse que ficou tranquilo, falou, esse cara vai dar conta do recado. E realmente, a gente já vê na primeira faixa aqui, na Painkiller, vocês conhecem muito bem, grande clássico aí do Judas. Eu sempre digo, as 3 primeiras músicas das bandas nos álbuns eram a declaração de intenções, né, das bandas. Aqui a assinatura já está presente. Começa com uma introdução solo de batera, sensacional, muito na influência de Rush mesmo, de Newport, destruidora. Outro destaque aqui é para a voz do Rob Halford. Ele diz que ele tentou cantar também nessa mesma, como ele diz, esfera sônica, né? Nessa frequência sonora das guitarras. O Rob Halford disse nas entrevistas que os guitarristas passam sempre por fases de descoberta de novos equipamentos, pedais, né, efeitos, amplificadores, e vão desenvolvendo a sua identidade a partir de tais descobertas. E o vocalista não pode fazer nada disso, porque ele fica limitado com aquilo que ele nasceu, que é a voz, o timbre, a estrutura física dele. E aqui o Rob Halford diz que ele estava passando por essa fase que é comum nos guitarristas e até nos bateristas, de ficar procurando identidade sonora com trocas de equipamentos. Ele tentou fazer isso com a voz dele, com as cordas vocais, com o timbre, com o gutural, com o agudo. E realmente o Rob Halford arrebentou aqui também. Já na Painkiller já dá para ver isso. E os guitarristas não ficam atrás, porque os caras fizeram solos aqui magistrais, fenomenais, naquela técnica que em inglês se chama sweep picking. O K.K. Downing disse que estava muito influenciado pelo Paul Gilbert, pelo Pablo Gilberto. E o Glenn Tipton disse que também quis fazer essa técnica, mas a influência dele era mais de música clássica, a mãe dele era pianista de música erudita. Ele não cita um artista em especial, mas cita a mãe, né? O tempo que ele via a mãe tocando. E os solos realmente são fenomenais aqui na Painkiller. Depois tem aquele final, né, de batera também como um solo, né, que nos remete ao Led Zeppelin, também outra grande influência do próprio Scott Travis, e está feita a primeira declaração aqui, né. A faixa seguinte, seguindo aqui o nosso método, é a Hell Patrol. Que hino que se tornou Hell Patrol, sensacional. Mais uma vez a batera. Temos que comentar o Double Bass aqui. Quantas vezes eu ouvi essa música colocando o foco da minha audição na batera. O Double Bass, vou usar uma liberdade poética aqui, ele canta nessa música. É muito protagonista mesmo, como os caras queriam. As guitarras também sensacionais, o solo tem aquela harmonia de guitarras que nos remete a New Wave of British Heavy Metal. Eu falo sempre aqui, o Judas Priest é um padrinho desse movimento, influenciou muitas bandas importantes daquele movimento, influenciou Venom, influenciou Iron Maiden, influenciou Saxo. Aliás, o Iron Maiden é uma banda a ser citada aqui. Essa harmonia de guitarras, esse solo da Hell Patrol, parece muito com a sonoridade do Iron Maiden. Olhem só que curioso, Judas Priest influenciou a banda do Steve Harris e depois a influência se mistura, né? Ficou muito parecido com as guitarras gêmeas do próprio Iron Maiden. A gente tem na sequência aqui o som que é a All Guns Blazing. Mais uma vez a prova do que o Rob Halford disse, que ele tentou entrar em frequências da guitarra ali. Você percebe que a influência de thrash metal é clara aqui, tanto no vocal quanto na batera, na intensidade das guitarras. Eu me lembro de ter ouvido essa música a primeira vez no programa de rádio do Vitão Bonesso, Backstage. Eu pirei quando eu ouvi, sensacional. Depois vem a Leather Rebel, que eu acho um baita som. Tem uma linha de voz mais melódica do Rob Halford, mas tem umas passagens bem rápidas no meio da música que nos remetem às bateras de thrash metal também. Estão muito bem colocadas aí, uma música que tem um jeitão mais melódico. Na sequência, Metal Meltdown começa com um solo sujo de guitarra, né? A gente sabe que é um disco que está muito bem produzido, é até super produzido, segundo alguns críticos. Tem várias camadas na sonoridade do disco,
Mas esse solo da Metal Meltdown, que introduz a música, é sujo, distorcido, nos remete ao heavy metal da New Wave of British Heavy Metal. Sensacional. O Glenn Tipton disse que foi a última coisa que entrou, disse que já estava indo para a mixagem, ele compôs esse solo, colocou ali. E também na Hammer It Down já tinha um solo muito parecido na música heavy metal. Só que lá, depois do solo sujo, distorcido, vem uma música bem melódica. Aqui vem um som que é porrada também, que é bem metal. Continuando aqui, Nightcrawler, que o biógrafo Martin Popoff diz que parece uma música no estilo do som do Ozzy nos anos 80, né? O Glenn Tipton diz que é a música favorita dele. Sensacional, Nightcrawler. Na sequência, temos Between the Hammer and the Anvil, no show aqui de São Paulo que eu fui. Foi uma das músicas escolhidas do Painkiller que os caras tocaram, entrou no setlist. Também vem mais cadenciada, mais melódica, mas é sensacional. Tem uma letra interessante que o Rob Halford diz que foi a única vez em que eles citaram diretamente o caso do processo que eles sofreram. Aliás, o disco já estava pronto, o disco foi lançado em setembro de 1990, em abril ele já estava pronto. Mas eles não puderam lançar porque o Judas Priest foi chamado para participar das sessões no tribunal, naquela acusação estapafúrdia, ridícula, que fizeram contra eles. Vocês sabem muito bem toda a história, a gente vem contando aí, principalmente quando eu fiz o vídeo da Stained Class, do álbum Stained Class, dê uma olhada lá. E aqui os caras fazem alusão direta à experiência que eles tiveram no tribunal. Eles colocam, né, entre o martelo e a bigorna, isso quer dizer o título da música. Eles dizem que as acusações eram o martelo, a bigorna é a sociedade, e o Judas Priest está entre os dois. Está meio que defendendo a sociedade porque é uma defesa da liberdade de expressão, né? Então eles dizem que eles ficaram imaginando durante o julgamento, se eles tivessem perdido, o que ia acontecer com o heavy metal logo depois. Teria sido uma perda muito prejudicial para a liberdade do estilo, né? Temos então uma faixa que deu muito o que falar também, sempre foi destacada no tracklist, que é A Touch of Evil. Uma música que fala sobre um romance, ali, um affair do Rob Halford. Eu me lembro que na época o pessoal falava, pô, essa banda é satânica, olha aí, o cara tá falando sobre rituais de magia e tal. E nada mais é do que o relato de uma noite calorosa lá do Rob Halford com algum parceiro dele. Não tem nada de ritual maligno ali. E eles decidiram colocar esse som um pouco mais épico, mais cadenciado. Parece ser a balada do disco, mas não é. O Rob Halford diz, não é uma balada como se espera de uma balada de bandas de metal. Ele diz, não dá para acender isqueiros e não dá para colocar globo de espelhos quando você toca a Touch of Evil. Os anos 80 tinham essas coisas, né? Hoje é o celular ligado nos shows, quando os caras tocam música lenta. É uma música épica, aqui despertou o lance do baixo. Por quê? O que aconteceu no lance do baixo? O Chris Tsangarides tinha trabalhado com uma banda ali de Minneapolis chamada Slave Rider. E os caras do Judas viram o clipe, viram que ele trabalhou ali e ficaram impressionados com o que ele conseguiu fazer na sonoridade do baixo. Perguntaram, ele disse que ele tinha dobrado o som de baixo com um sintetizador. E os caras do Judas queriam fazer algo do tipo. O produtor tinha essa música, o início era dele, ele tinha gravado a linha assim, básica dela numa guitarra, não tinha voz e a batera. E ele mostrou essa demo para os caras falaram, a gente pode dar alguma arrumada nas coisas aqui? Ele falou, beleza, pode trabalhar em cima dela. E eles trabalharam em cima daquela base que o produtor já tinha. O Glenn Tipton colocou outras partes de guitarra, a parte do meio, solos, a parte do refrão, e o Rob Halford pôs a melodia de voz. E escreveu essa letra sobre um romance dele. E aí, os caras queriam fazer aquele baixo, né, que tinha ali na banda Slave Rider. E o Chris chamou o Don Airey, né, o tecladista que hoje está no Deep Purple, já tocou com o Ozzy, pô, lenda, vocês sabem quem é. E ele fez esse trabalho. Glenn Tipton rasgou elogios ao Don Airey, falou, ele é genial, ele toca as coisas como se fossem um instrumento verdadeiro. Por que ele faz esse elogio, Glenn Tipton? Porque aqui, hoje, eles já abriram o jogo. Toda a linha de baixo, na verdade, foi gravada no teclado. Não é o Ian Hill tocando,
Ele não tocou nas sessões. Não estava legal na época, ninguém explica exatamente o que é. Geralmente o Judas Priest é uma banda muito discreta, não conta muito os perrengues internos deles. Não contavam na época, pelo menos. Depois das biografias a gente ficou sabendo muita coisa. Mas na época não tinha isso, eles não falavam muito para os jornalistas. E o Henry não estava muito legal, não foi gravar. Don Airey tocou o baixo num sintetizador, num teclado com sonoridade desse sintetizador. Os baixistas dizem, pô, é um trabalho muito bem feito. O Glenn Tipton rasgou elogios. Então, gostaria de saber a opinião de vocês aí. É uma fraude? Enganou os fãs? Ou não? Ou é válido? É uma produção artística interessante? É uma capacidade de inspiração? Tocar um baixo num sintetizador, num teclado? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. É isso, o Rob Halford diz, eles queriam colocar uma balada no álbum, mas tinham vetado uma balada no primeiro momento. O álbum está muito poderoso, muito alto, muito intenso, pesado, não cabe balada aqui. Mas eles conseguiram chegar nessa música épica. E outra música épica que vem na sequência, tem uma breve introdução chamada Battle Hymn, que parece um Queen. Nós temos One Shot at Glory. Eu gosto demais desse som. O Rob Halford diz que quis fazer uma letra em que o herói termina vencendo. Então é uma mensagem positiva no final do álbum. Talvez, né, eles ainda estavam influenciados pelas críticas que recebiam por falarem muito do mal, né, de coisa ocultista, esse tipo de coisa. E ele diz, no final o herói vence. E por falar em herói, a gente já vai falar sobre a capa, né? O Glenn Tipton fala sobre o tal herói da capa, olha só. O Glenn Tipton diz, nunca dá para saber, como acontece com os mascotes de heavy metal, se ele é do mal ou do bem. Ele falou, não dá muito para saber, mas ele é muito poderoso, segundo essa entrevista do Glenn Tipton, e você não quer deixá-lo irritado. É isso que diz o Glenn Tipton. Então, tem essa ideia de poder, é a reprodução, né, estilizada do anjo que já estava ali no Sad Wings of Destiny. Eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês ainda não conhecem o Sad Wings of Destiny. Tá aqui, ó, também fiz vídeo da série. Então é o mesmo anjo, só que aqui robotizado, futurizado, no que o artista pensou ali nos anos 90 de ser uma ideia do futuro, um robô. Então é o mesmo anjo aqui, o anjo caído, que depois o Judas Priest vai usar de novo, né, no Angel of Retribution, tá aqui, depois vai usar mais uma vez no Redeemer of Souls, depois se torna um pouquinho constante. Mas aqui era a primeira vez em que eles faziam essa referência novamente. O Mark Wilkinson foi o artista da capa, ele já tinha feito a capa do Hammer It Down, e ele volta agora a trabalhar com Judas a partir, já está aqui a capa do Hammer It Down, a partir da ideia do próprio Judas Priest. Os caras da banda queriam fazer toda essa remissão, ó, o símbolo que aparece pela primeira vez aqui no pescoço do anjo caído, vocês podem ver, ele aparece de novo, se tornou um símbolo do Judas Priest, aqui nesse mundo sendo destruído, apocalíptico. Tem sempre esse fundo bíblico na produção visual do Judas Priest. Aqui o cara robotizado, né? A motocicleta, que é um outro símbolo do Judas Priest. O Rob Halford, desde os anos 70, já entrava com as Harley Davidsons no palco. Eles queriam a motocicleta também. O Mark Wilkinson deu a ideia de fazer o dragão, que é uma outra figura bíblica também, né? Uma representação do mal na Bíblia, o dragão, uma mitologia bíblica. E tá aqui, tem toda essa história aí que os caras colocam aqui, uma citação na contracapa, também uma citação que parece muito de fundo bíblico, né? Diz assim, ó, como a humanidade arremessou a si mesma para sempre abaixo, na mais profunda cova do caos eterno. Traduzindo aqui a tradução livre, tá, gente? Que está escrito a inscrição que vem na contracapa, né? Os remanescentes da civilização gritaram por salvação. Redenção surgiu através do céu em chamas. The Painkiller. É o que está escrito aqui na capa. Eles quiseram dar esse fundo bíblico aí, essa ideia apocalíptica. E a turnê começou ali em 1990 mesmo, 18 de outubro de 90, né, no The Forum, em Montreal, no Canadá. Aconteceram algumas coisas curiosas nessa turnê também. Eles tinham apresentado o Scott Travis num show em 13 de setembro de 90, né, com o lançamento do álbum e tal.
no Foundation Forum. Mas essa foi só para dar uma aquecida ali com o Scott Travis, para a imprensa ver e tal. Depois começou a turnê nos Estados Unidos, Canadá, bandas de abertura Megadeth e Testament. Como eu disse, os caras estavam ligados nesse tipo de som. Em 23 de setembro de 91, eles vêm para o Brasil, tocam no Rock in Rio 2, sensacional. Eu assisti muito o VHS, tem aí no YouTube, fenomenal. Apesar das barbeiragens do pessoal que estava fazendo a edição de imagens, nas câmeras ali, na produção das câmeras, que é bem amador, né? Parece que colocaram ali um gorila para fazer aquilo, para apertar os botões ali, mas o show foi sensacional, é incrível. Eu sempre pensava como é que o Rob Halford foi sair da banda depois de uma turnê assim. Bom, a turnê foi um sucesso, o disco teve uma boa vendagem. Depois eles resolveram fazer uma outra tour que chamava Operation Rock and Roll, que tinha esse nome em alusão à Operação Tempestade no Deserto, Operation Desert Storm, que era aquela batalha que estava acontecendo ali no Oriente Médio na época. E os caras fizeram uma ação promocional, porque tinha o Alice Cooper, né? Era Alice Cooper e Judas Priest como os dois headliners, tinha Motorhead e Metal Church, falei do Winston Churchill aqui, Metal Church, e o Dangerous Toys nessa turnê. Os caras pegaram um tanque de guerra e desceram ali, o Rob Halford e o Alice Cooper, pela Sunset Strip. Coisa meio bregona, mas para a época talvez foi pertinente, para promover a tour. Outra coisa curiosa que aconteceu na turnê do Painkiller foi aquela cena Spinal Tap. Os caras fizeram exatamente o que aparece no filme, quando os caras se perdem, né? Os caras da banda se separam, se perdem, e os caras do Spinal Tap não conseguem achar o palco. O pessoal já tocando lá e os caras da banda não conseguem achar o palco. Aconteceu isso com o Judas Priest, exatamente isso. Eles subiram em 2 carrinhos de golfe para chegar até o palco. Glenn Tipton e Rob Halford em um dos carrinhos, os outros 3 caras em outro. Os 3 caras, Scott Travis e o KK Downing e o Ian Hill, conseguiram chegar no palco normalmente. O outro carrinho se perdeu. E começou a introdução do show. Eles começaram até a tocar a Hellbent for Leather, que era a primeira faixa do setlist. E o Rob Halford chegou atrasado, porque eles estavam perdidos, não encontravam o palco. Pegou a moto, foi entrar, a coisa estava confusa, ele bateu o rosto numa estrutura de ferro, machucou o pescoço, quebrou o nariz, caiu, ficou por mais ou menos 3 minutos desmaiado, e a banda não sabia de nada, nem o Glenn Tipton, que estava perto dele, sabia, porque tinha fumaça, luzes e tal. E começaram a tocar Hellbent for Leather, e foram tocando Hellbent for Leather, o público ali não sabendo o que estava acontecendo, e o Rob Halford desmaiado, caído no chão. Foi socorrido, mas fez o show até o final. Uma dor absurda no pescoço e no nariz. Fez o show, mas foi para o hospital logo depois, estava com lesões mesmo no pescoço. E tudo isso estava cansando o Rob Halford. Por isso que ele depois vai dar um tempo na banda, né? Bom, como eu disse, o disco vendeu bem. Chegou, sim, em algum lugar ali respeitável nas paradas, né, de vendas. Eles lançaram 3 singles, Painkiller foi um deles, com United no lado B aqui, que vou mostrar para vocês. Teve também Nightcrawler, a música preferida do Glenn Tipton, virou single também, com Living After Midnight Live no lado B. E tivemos também a música A Touch of Evil, a música épica que relata uma noite quente do senhor Rob Halford com algum de seus parceiros, ele não cita o nome. Na sequência dela, né, no lado B, tem Between the Hammer and the Anvil, tá aqui, ó. Vocês veem a capa, ó, fazendo uma alusão aí à própria capa do Painkiller, um pouco mais empobrecida. Fiquem ligados no Metal Musicast, vamos continuar com discografia comentada, vamos falar da saída do Rob Halford no próximo vídeo e da entrada do Tim Ripper Owens, que vai aparecer no Jugulator, beleza? Tamo junto, inscrevam-se, comentem, compartilhem, forte abraço a todos vocês, valeu!